Olá! Hoje a gente começa mergulhando fundo numa promessa, talvez uma das maiores da fé cristã, a glorificação. Lembra daquela passagem de 1 João 3, o versículo 2? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. E aí vem o ponto. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é. É sobre essa esperança, essa transformação aí que a gente vai conversar. Exato. E para a gente entender o que isso significa na prática, sabe? Vamos nos basear num estudo bem amplo sobre santidade cristã. Esse estudo usa fontes bíblicas-chave, né? Romanos 8, 1 Coríntios 15, Filipenses 3, enfim, várias. E também trazemos algumas reflexões de pensadores cristãos importantes ao longo do tempo. Como é que eles viram essa conexão, sabe? Entre o futuro prometido e a vida que a gente vive aqui e agora. Legal. E o nosso objetivo aqui é bem claro, né? Tentar sacar melhor o que é essa tal de glorificação, como ela se encaixa no nosso crescimento na fé, na santificação que a gente busca hoje e o ponto crucial, eu acho, como essa esperança lá na frente pode, ou talvez deva, né, dar um gás novo, uma direção diferente para as nossas escolhas, para a nossa perseverança no dia a dia. Então tá, vamos começar a desembrulhar essa ideia. Para começar então, a ideia central. Glorificação como o clímax, né? O ponto de chegada da jornada de santificação. Aquela promessa lá de 1 João 3 e também de Romanos 8, 29, é que no fim a gente vai ser feito à imagem de Cristo. E o interessante é que isso parece que não é só uma coisa de caráter, sabe? De ser moralmente melhor, mas algo que pega a gente por inteiro mesmo, corpo e alma. É fascinante ver como diferentes vozes na história da igreja tentaram explicar isso aí. Por exemplo, um teólogo mais antigo, Jonathan Edwards, ele falava muito sobre como a graça de Deus vai, tipo assim, realinhando os nossos afetos, aquilo que a gente mais deseja, né? E que isso tudo acaba levando ao que ele chamou de visão beatífica, que, trocando em miúdos, é a ideia de ver Cristo face a face e, nesse encontro, ser radicalmente transformado por ele. Já outros, como Wayne Grudem, colocam de jeito mais direto, talvez. Para ele, a glorificação é o último passo. É a conclusão daquele processo de santificação que Deus já começou na gente. Então não é uma coisa totalmente desconectada do que a gente vive agora. Não, de forma alguma. Acho que até o contrário, na verdade. O Luiz Saião, que é um teólogo brasileiro, ele ressalta muito bem essa dinâmica. A esperança no futuro, ela alimenta a busca por uma vida mais santa hoje. Quem consegue, pela fé, sabe, ter um vislumbre desse final glorioso, tende a viver de um jeito diferente agora, no presente. Isso me lembra aquela ideia de Romanos 8:30, da tal corrente de ouro da salvação, que vai desde a justificação até a glorificação. E isso dá uma segurança tremenda, né? A gente não está caminhando no escuro. É verdade. E a Bíblia parece mesmo amarrar essas duas pontas, né? Lembro de Hebreus 12, 14, falando que sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem direto. E tem 2 Coríntios 7, 1 também, que incentiva a gente a se purificar, buscando a santidade. Ou seja, essa busca por viver mais alinhado com Deus não é um extra, assim, para quem é super cristão. Parece ser o caminho natural para quem tem essa esperança, né? Exatamente. E essa esperança não é para deixar a gente de braços cruzados, só esperando o futuro chegar. John Stott, um pastor e escritor inglês, ele dizia que essa esperança no que está por vir, o que os teólogos chamam de esperança escatológica, né? Sobre as últimas coisas, ela tem um efeito purificador agora. É o que 1 João 3.3 diz. Quem tem essa esperança em Cristo se purifica. Ela desperta a gente, não anestesia. Interessante isso. Como assim desperta? Não entendi bem. Desperta no sentido de tornar a gente mais consciente, mais ativo no mundo, sabe? Charles Finney, um pregador lá do século XIX, ele observou que grandes avivamentos espirituais na história muitas vezes geraram um impulso forte por reformas sociais. A expectativa da glória futura motivava as pessoas a quererem consertar as injustiças aqui e agora. Era um motor. E numa linha um pouco diferente, pensando na tradição pentecostal, o Anthony Palma,
Ele via a salvação como um processo contínuo, sabe? Onde a esperança na glória sustenta a ação do Espírito Santo que transforma a gente hoje, dia após dia. Falando em transformação, tem aquela passagem forte, em Romanos 8:18, que diz que os nossos sofrimentos de agora não são nada, comparados com a glória que vai ser revelada em nós. E o livro de Apocalipse, especialmente capítulos 21 e 22, pinta um quadro dessa glória, né? Fim do choro, fim da morte, fim da dor. Ufa! Parece que a glorificação é essa restauração completa, a gente voltando a ser tudo aquilo que Deus planejou, só que agora, de forma permanente em Cristo. E o mais incrível é que a gente não precisa esperar tudo acontecer para ter um gostinho disso. O Novo Testamento fala do Espírito Santo que mora em nós como arras ou penhor da nossa herança. O que isso quer dizer? É como um sinal, sabe? Uma garantia, um adiantamento do que a gente vai receber na totalidade depois. Teólogos como Stanley Horton enfatizam muito isso. A presença ativa do Espírito, hoje, já é uma antecipação da glória. Então a gente já vive um pouco dessa realidade futura, tipo agora. Sim. É o que o Gordon Fee chamava da tensão do já e ainda não. A gente já experimenta algo do reino de Deus, sabe? Os sinais da nova criação estão por aí, mas ainda não vivemos isso em plenitude. É uma tensão constante. E essa esperança no ainda não, ela nos motiva a viver de certas maneiras já. O Amos Yong, por exemplo, ele conecta essa esperança futura com práticas bem concretas, como hospitalidade, busca por justiça, vistas como expressões de uma santidade que serve ao próximo, sabe? Antecipando o mundo que virá. Isso me leva a pensar como essa glória futura pode ser um motor para a vida presente. De verdade. Tem aquela passagem em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18, que sempre me marcou muito. Paulo diz que as nossas tribulações, que ele chama de leves e momentâneas, olha a ousadia, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais. E a chave para isso, ele diz, é não fixar os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Parece que olhar para essa esperança invisível muda totalmente a nossa percepção das dificuldades que a gente vê todo dia. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, eu acho. É uma virada de chave na perspectiva, não é? Uau. E é importante a gente entender o que essa esperança realmente significa. O N.T. Wright, um estudioso britânico, ele argumenta com muita força que a esperança cristã não é sobre fugir desse mundo para ir para um céu etéreo, sabe? Uma nuvenzinha. A esperança bíblica fundamental é na ressurreição e na nova criação. Quer dizer, Deus não vai jogar fora este mundo, ele vai renovar tudo completamente. Certo. E por que isso é tão importante para o agora? Qual é a ligação? Porque valida tudo o que a gente faz aqui. É por isso que Paulo, depois de falar um tempão sobre ressurreição em 1 Coríntios 15, ele termina dizendo: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lá no versículo 58. Cada ato de bondade, de justiça, de beleza, cada cuidado com a criação, cada esforço para viver como Cristo aqui, tudo isso tem valor eterno, porque está alinhado com o projeto final de Deus de restaurar todas as coisas. E pensando nisso em comunidade, o Gordon Anderson sugere que as igrejas deveriam praticar o que ele chama de ritmos de justiça, que são ações concretas, regulares, que antecipam o reino de Deus nas rotinas, nos relacionamentos. E tem um ponto que talvez a gente não pense tanto, mas que é central nessa esperança, a questão do corpo. Filipenses 3 fala que Cristo vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser como o corpo glorioso dele. E 1 Coríntios 15 descreve esse corpo ressuscitado como incorruptível, poderoso, imortal. Quer dizer, a gente não vai ser fantasma, um espírito flutuando por aí. A gente vai ter um corpo, mas um corpo, uau, transformado. Exatamente. Teólogos como Palma e Horton, que vêm da tradição pentecostal, eles gostam de frisar isso. Haverá uma continuidade, ainda seremos nós mesmos, nossa identidade, mas também uma transformação radical. Um corpo livre da decadência, da doença, da morte. É a vitória definitiva sobre esses limites que afligem tanto a gente.
E isso tem uma implicação prática gigantesca para hoje, como o Saião aponta bem. Se o nosso corpo atual já é considerado templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,19, e está destinado a essa ressurreição gloriosa, então ele merece nosso cuidado, nosso respeito, agora. Como assim? Em que sentido prático? Cuidado. No sentido de uma boa mordomia, sabe? Cuidar da saúde, buscar equilíbrio, ter sobriedade, pureza, descanso adequado, vigiar o que a gente consome, não só comida, mas informação, entretenimento, tudo. O cuidado com o corpo hoje não é vaidade, de jeito nenhum. É uma forma de honrar a Deus e de viver em coerência com a nossa esperança na ressurreição. A gente está cuidando de algo que tem um destino eterno. Pensa nisso. Uau, faz sentido. E o ponto mais alto dessa esperança toda, como está lá em Apocalipse 21 e 22, parece ser a comunhão restaurada, né? A promessa de ver a face de Deus, Apocalipse 22.4, de habitar com Ele, sem mais nenhuma barreira, nenhuma lágrima, nenhuma dor, Apocalipse 21.4. É a volta para casa no sentido mais profundo que existe. Sem dúvida. E essa visão do fim, ela molda como a gente vive agora. O Jonathan Edwards dizia que a verdadeira felicidade humana consiste em desfrutar de Deus. Nossa busca por sentido, por alegria, encontra o alvo final nele. E o John Stott complementava dizendo que a ética cristã é teleológica. É um termo técnico, né? Mas significa simplesmente que ela é orientada para um fim, para um objetivo, o telos. Nossas escolhas morais hoje devem ser feitas à luz do que a gente vai ser e para onde a gente vai. O nosso destino glorioso informa a nossa conduta presente. Ok, então, caminhando para a nossa conclusão. A gente chega no triunfo dessa glorificação. A vitória final. Aquela celebração de 1 Coríntios 15. É demais. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí ele conclui, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a promessa do fim do poder do pecado e da morte sobre nós. Que coisa, né? E é essa certeza da vitória final que nos dá força para continuar na caminhada hoje, mesmo quando está difícil, sabe? O Finney argumentava que essa esperança na vitória certa gera obediência prática no presente. Faz sentido. E J.I. Packer, outro autor conhecido, ele descreveu a vida cristã como uma longa obediência na mesma direção. Não é um esforço cego, desesperado, mas uma caminhada perseverante e sustentada pela certeza da glória que espera a gente. Ou seja, não estamos falando só de uma mudança de status, de ir para o céu, mas de uma transformação completa, certo? Integral. Como Stanley Horton coloca, é o Espírito Santo usando a palavra de Deus, operando uma renovação que atinge nossa mente, nossos sentimentos, nossa vontade, nosso corpo. É o ser humano inteiro sendo redimido e restaurado. Completo. E isso deve afetar até nossos relacionamentos, imagino? Com certeza. O Gordon Anderson aponta como essa perspectiva do futuro glorioso pode mudar a forma como a gente se vê e se trata na comunidade. A gente passa a ver o irmão, a irmã, não só como são hoje, com as falhas, as limitações, mas também como eles serão em glória. Isso deveria gerar mais respeito, né? Mais paciência, mais serviço mútuo, uma disposição maior para perdoar, para prestar contas uns aos outros. E, por fim, acho que tudo isso traz a gente de volta para a nossa missão aqui e agora. Parece que essa esperança, longe de fazer a gente ficar alienado, na verdade, nos impulsiona para o mundo com um propósito renovado. Tem uma frase conhecida de um teólogo holandês, Herman Bavinck, que diz: a graça restaura a natureza. O que ele queria dizer é que a esperança na restauração final de todas as coisas motiva a gente a cuidar da natureza, da cultura, do nosso trabalho, da família, da sociedade, aqui e agora. Não se trata de abandonar o mundo, mas de trabalhar pela redenção dele. Perfeito. E o N.T. Wright complementa isso de um jeito muito inspirador. Ele diz que cada ato de justiça, cada gesto de misericórdia, cada busca pela beleza, pela verdade, cada esforço para colocar ordem no caos, tudo isso funciona como um sinal do reino, sabe? Pequenas amostras, antecipações da nova Jerusalém que Deus está construindo.
A gente não é espectador passivo. Somos chamados a ser participantes ativos da obra redentora de Deus no presente e motivados pela certeza do futuro. Então, se a gente tenta conectar tudo isso, a gente percebe que a glorificação não é só um tópico complicado de teologia lá para o fim do livro, né? É o grande final feliz da história da redenção que Deus está escrevendo em Cristo. É a nossa transformação completa à imagem dele, incluindo um corpo ressuscitado e a vida em comunhão perfeita com Deus e uns com os outros na nova criação. E o ponto-chave para mim é que essa esperança no futuro não é um escape do presente. É um combustível, assim, poderosíssimo para a gente viver hoje com mais santidade, mais coragem nas dificuldades e mais dedicação em servir. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Faz todo sentido. É por isso, então, que Paulo encerra aquele capítulo incrível sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15, com aquele chamado à ação, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. Então, o que tudo isso significa para a gente? Significa que essa esperança na glória futura dá um sentido profundo, uma base inabalável para a nossa vida e para o nosso trabalho fiel aqui e agora. Nada do que a gente faz por amor a Cristo se perde, nada em vão. Exatamente. E para deixar uma reflexão aí para a semana, que tal pensar sobre isto, com base no que a gente conversou? Se a nossa esperança inclui um corpo glorificado e a restauração de toda a criação, como isso desafia aquela divisão que às vezes a gente faz, sabe, entre o que é sagrado e a igreja orar e o que é secular, trabalhar, cuidar da casa, fazer exercício, o lazer? Será que essa esperança nos chama a ver Deus e a servi-lo em todas as áreas da nossa vida cotidiana, sem essa divisão? Ou, numa chave mais pessoal ainda, como seria tentar alinhar conscientemente as escolhas que a gente faz hoje com essa esperança que a gente tem para amanhã? Talvez até fazer disso uma oração simples, sabe? Pai, me ajuda a viver hoje de olho na esperança de amanhã. Que tal? Exatamente.